Olá, meu nome é Graça. E eu sou Ana Beatriz. Estamos no quadro Pais que Compartilham da Igreja no Gama. Hoje vamos estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência em relação à prematuridade. É um assunto que, para quem já experimentou ou para quem está experimentando, é um assunto que não é fácil. É um momento difícil das nossas vidas, a questão da prematuridade. A pessoa está ali, a mãe está ali, numa gestação normal, com curso normal, com toda a propensão de desenvolver um parto normal aos 9 meses de gravidez, e, de repente, ela se vê no hospital e ali diante de um quadro de prematuridade. Essa foi a minha experiência. Mas também eu vou falar para vocês como foi passar por essa experiência e atravessar de uma forma positiva, apesar de tão difícil. Então, foi isso que ocorreu comigo. Às 27 semanas, exatamente 27 semanas, nasceu o meu bebê prematuro, Ana Beatriz, que está aqui. E foi assim, nessas condições, com o parto com propensão normal. De repentemente, eu me vi ali naquele hospital. E realmente não é um momento fácil para nenhuma mãe que passa por essa experiência. É algo extremamente difícil para as nossas emoções, para o nosso estado físico. São momentos de muita turbulência na nossa vida. São momentos de muita instabilidade, são momentos de muitas ansiedades, de muitas angústias, de muitas expectativas. Essa foi uma boa parte da minha experiência quando eu tive esse parto prematuro, em outubro de 2003, que ela nasceu, como eu falei, com 27 semanas. Ela nasceu no estado extremamente prematuro, nasceu com 850 gramas, e daí perde rapidamente umas graminhas, ficou com 745, e a partir dali, daquele momento, foi uma grande jornada para nós ali dentro daquele hospital. Uma jornada bem incerta, porque realmente não sabíamos o que poderia ocorrer nas horas seguintes. Mas, graças ao Senhor, o Senhor nos supriu o tempo inteiro. E daí, o que ocorreu? De um lado, ela ficou na UTI neonatal, ficou por cerca de 1 mês e 6 dias, mais ou menos, e eu, do outro lado, também sendo investigada, porque eu não estava bem e eles não sabiam o que estava ocorrendo comigo. Então, foi esse nosso quadro inicial ali dentro, que se prolongou por bastante tempo, exatamente esse 1 mês e 6 dias. Por um lado, eu fiquei sendo investigada, passei por 4 clínicas, comecei na maternidade e, no final de tudo, fui acordar na clínica cirúrgica após uma cirurgia. E, nesse interim, ela foi ficando também ali na neonatal, estado grave, com muita oscilação. Era permitido para nós, mães, a cada 3 horas, estar ali naquela área do berçário neonatal. E eu ia numa determinada 3 horas do dia, e quando era o próximo retorno, às vezes, por algumas boas vezes, eu não podia adentrar, porque naquele momento ela estava sendo acometida de estado grave, de procedimentos graves, e eu precisava voltar para a enfermaria, sem saber o que estaria acontecendo naquele momento e nos momentos seguintes. Então, realmente, não é um momento fácil. Posso testificar, mães que estão assistindo e que passaram ou estão passando por essa experiência, podem testificar que é um momento de muita angústia no nosso coração, de muita instabilidade, porque tudo pode ocorrer nas horas seguintes. E assim foi esse quadro, por esse período de 1 mês e pouquinho. E o que fazer nesse período? Como foi que vencemos juntas essa situação ali dentro? Olha, não foi fácil, porque realmente não é fácil essa experiência para nenhuma mãe que esteja nessa condição, até mesmo porque ali, junto comigo, tinha mais mães no berçário que estavam na mesma condição, talvez o filho não com tanta prematuridade quanto a minha,
que foi exatamente com 27 semanas, mas também bebês graves também. E não era fácil estar na enfermaria e 3 daquelas pessoas que estavam ali, eu estava mais próxima delas, e uma delas perdeu o bebezinho, o bebê não resistiu. Então, para nós mães que estávamos nesse quadro, não era fácil receber a companheira de situação, de experiência, com o coração partido, porque ela não teria mais como ir daqui 3 horas, porque não tinha mais o bebê dela ali na neonatal. Então, realmente, é um momento assim, muito difícil para nós passarmos essa experiência. Mas, como eu falei, eu vou contar a minha experiência de como que eu consegui passar, como nós conseguimos passar, não somente eu, mas também a Ana Beatriz. Olha, foi realmente o abraço que nós ganhamos da igreja por meio da oração e por meio do cuidado pessoal que nós tivemos durante todo o tempo de internação. Ficamos ali naquele hospital, eu fiquei internada por 43 dias, até que finalmente culminou com a cirurgia, e aí prossegui internada para acompanhá-la como mãe nutriz, e ao todo foi uma estadia de 2 meses e 25 dias no hospital. E nesse período de 2 meses e 25 dias, e mais exatamente no primeiro mês, total assistência, total força, total encorajamento sobreveio sobre nós por meio do cuidado da igreja. Então, nós fomos cobertas por oração o tempo todo. O tempo todo eu senti essas orações chegarem, fomos cobertas por cuidados pessoais, como eu estava enferma, como eu disse, chegou no momento que eu já não conseguia mais nem pentear o meu cabelo. Então, nos horários de visitas, as irmãs, cuidadosamente, amorosamente, penteavam o meu cabelo, cuidavam de mim, me traziam de volta ali a um estado mais adequado, mais animado. Então, esse cuidado foi primordial. Eu aproveito aqui para agradecer a todos os irmãos que, de forma direta ou indireta, deram essa assistência de oração e de cuidado pessoal. Os irmãos da Igreja do Gama, onde me reúno, os irmãos das localidades, as minhas colegas de trabalho, minhas amigas de trabalho, irmãs em Cristo Jesus. Então, realmente foi assim, muita oração, muito cuidado, não só para comigo, mas também para com a Ana Beatriz, uma amada irmã também. Ela cuidava tanto dela, assim, todos os dias, quando ela saiu da sala dos prematuros e foi estar na enfermaria da mãe nutriz, todos os dias a Nena ia levar roupa limpa e pegar as roupinhas sujas dela para lavar, e era um período muito difícil de entrar ali, mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor abriu uma porta lateral e foi concedida autorização para ela entrar e dar essa assistência, e também os irmãos que tinham oportunidade, como bombeiro e outras especialidades que pudessem adentrar ali as áreas do hospital, também não deixavam de ir lá ver a Ana Beatriz no neonatal, de trazer notícias para mim na enfermaria, até nessas horas que eu não podia entrar e eles podiam, se estivessem na área. Então, foi todo um cuidado que me ajudou a passar esse período. E uma outra forma também foi a questão da palavra, que me deu muita força, principalmente no estágio inicial dessa situação, enquanto eu ainda tinha força para segurar a Bíblia, para ler os livros que eu levei. E a gente estava, na época, vendo o livro de 1 Coríntios. E quando era de 3 em 3 horas que tinha essas ocorrências, olha, ela está grave, olha, humanamente não tem jeito. Então, eu corria para o quarto e tomava em oração, orava, lia o que eu tinha ganho ali da palavra de Coríntios, que tinha sido ministrada na conferência. E aqui em Coríntios fala, Coríntios 1, no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E também aqui no 3:19 fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Então, eu me apegava a essa palavra, eu chegava desesperada e falava, Senhor, Senhor, Tu és o sábio, Tu és sábio sobre todas as coisas, Tu és o sábio, que o Senhor possa envergonhar a ciência, que o Senhor possa envergonhar a expectativa da ciência, que o Senhor possa envergonhar o que a ciência está falando, que não é possível. Então, esse foi um fortalecimento ali dentro daquele hospital, muito grande para mim, me apegar à palavra e ao que a palavra estava dizendo e quem era Deus naquela situação. Isso foi algo também que me ajudou muito a passar aquele período ali, enquanto eu tive forças para buscar pessoalmente essa palavra. Depois, devido às mudanças de clínicas e investigação da saúde, fiquei muito frágil. E entrou de novo a experiência de desfrutar o que a igreja é para nós, o que o corpo de Cristo é para nós. Teve um dia que eu acordei tão fraca, tão fragilizada fisicamente, que eu não tinha força nem para levantar da cama. Eu estava muito magra, tinha perdido muito peso, e eu não tinha força. E naquele dia eu estava tão fraca, tão fraca, tão fraca, mas dentro de mim eu tinha uma força tão grande, que eu pude reconhecer na hora. Eu falei, Senhor, essa força é dos irmãos, é da oração da igreja, é a oração de cada um que está intercedendo, de cada um que está cuidando de nós aqui nessa situação, de forma direta ou indireta. E aquilo lá me deu muita alegria. Ali eu pude testificar o que é o corpo de Cristo, desfrutar desse benefício maravilhoso de ser conectado a esse corpo de Cristo. Então, foi outra forma maravilhosa que me fez passar ali dentro, porque realmente é um ambiente que, para quem já passou, ou conhece alguém que passa, ou é familiar de alguém que passou, sabe que não é fácil dia a dia. É um ambiente realmente estressante, as emoções da gente ficam esfrangalhadas, e a gente se vê numa situação em que pensa que realmente não vai dar conta. A gente só dá conta se olhar para o Senhor e ver tudo que o Senhor está movendo a nosso favor dentro daquela situação, como foi a minha experiência e a experiência da Dona Beatriz. Então, glória a Deus por tudo que o Senhor nos levou a passar. Foi difícil, não foi fácil, mas nós não passamos sozinhas. Essa é a maior alegria do meu coração. Não passamos sozinhas. A igreja, as irmãs em Cristo passaram junto com a gente. E isso é o motivo da nossa alegria e também de podermos testificar de que esse milagre que o Senhor realizou na minha vida e na vida dela é algo que eu tenho alegria de compartilhar com o corpo de Cristo, porque tem toda uma participação também dos irmãos em oração e cuidado pessoal. E outra experiência que assim, eu gostaria de destacar é o pós-hospital, é quando chega o dia da alta, no caso dela com 2 meses e 25 dias. Então, foi também um dia esperado, é um dia com muita expectativa, com continuidade de muita oração, porque ainda tinha as oscilações em meio ao caminho. Mas o Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória de, naquele dia, ela pegar o peso necessário e a gente poder ir para casa. E, realmente, é algo assim que, quando eu olho, eu só tenho a agradecer a Deus em todos os momentos. Aí foi uma nova etapa. A etapa lá do hospital, o Senhor supriu, tanto que tem um versículo aqui, no livro de Atos, que esse é o versículo da história que nós passamos ali. Esse é o versículo que eu ganhei do Senhor para a experiência da Ana Beatriz. Aqui em Atos 17, 25 fala: pois Ele mesmo é quem dá a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, aqui, esse foi o versículo que o Senhor nos deu ali, me deu em relação a essa experiência, porque o Senhor mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porque esse foi o quadro dela. Ela nasceu sem respirar, e ela foi ali reavivada, e ela foi vivificada ali pelo Senhor, pela misericórdia, pelo milagre de Deus na vida dela. E o Senhor, a partir de todo aquele momento, o Senhor é tudo mais na vida dela. A minha experiência com a Ana Beatriz é o Senhor ser tudo mais. Deu vida, respiração e tudo mais para ela. E esse tudo mais prossegue até os dias de hoje. E quando nós saímos de alta do hospital, eu comecei a experimentar esse tudo mais do Senhor nas nossas vidas. Daí ela começou a fazer os acompanhamentos prescritos pelo médico, as consultas de rotina. Foi passado também para ela frequentar a Precoce. E, graças ao Senhor, eu também quero aqui agradecer a esse trabalho da Precoce.
esse trabalho do Centro de Ensino Especial, a todos que cuidaram dela ali com muito afinco, porque foi algo que fez uma grande diferença na vida da Ana Beatriz. Não é algo fácil, porque quando a gente sai, a rotina é diferenciada. E, muitas vezes, nem a nossa própria família consegue entender a necessidade que é se voltar para a necessidade do prematuro. E fica muito difícil coordenar todas as coisas. Mas, graças ao Senhor, o Senhor realmente foi esse tudo mais, ainda é, e é esse tudo mais, e será até a volta dele. Porque o Senhor nos supriu com graça, me supriu na época que eu trabalhava ainda, e não era fácil conciliar, mas o Senhor ia dando estratégia de mudar o horário de almoço, de chegar mais cedo, de ver o que se podia ser feito ali, para que pudesse encaixar aquele acompanhamento que ela precisava fazer. E isso fez muita diferença na vida dela. Eu aproveito até para encorajar os pais que estão passando por essa experiência de prematuridade, para não negligenciar de jeito nenhum o cuidado que o prematuro precisa após o hospital. Esse cuidado é básico, é muito necessário e não é fácil para nós. Eu testifico que para mim foi muito difícil encaixar todas as coisas. Era muito exaustivo, emocionalmente era cansativo, fisicamente era cansativo, não era fácil toda a manobra, mas é um trabalho que precisa ser feito, é um acompanhamento que precisa ser feito mesmo, para que eles possam ter oportunidade de um progresso normal no desenvolvimento. E para ela, acrescentou muito, 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 eu posso testificar. Por isso eu encorajo os pais, não desistam, é difícil mesmo, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, as pessoas que Ele coloca para cuidar de nós estão conosco. No meu caso, como eu falei, toda a igreja, também da parte da minha família, os que puderam estar, estiveram, e é motivo só de agradecer a Deus e tudo o que Ele fez nesse intervalo por nós. Então, esse pós-hospital é muito importante, e é muito gratificante quando a gente vê o desenvolvimento do filho, seguir o curso que Deus determinou. Isso enche a gente de esperança, enche a gente de alegria e faz a gente olhar e ver que valeu a pena e vale a pena investir naquilo que eles precisam. Então, assim, essas são as minhas experiências em relação a essa questão de ser mãe de um bebê prematuro. Gostaria de estar realmente encorajando a quem está passando por essa situação ou tem parentes nessa situação a não desanimar, a não perder as esperanças, porque realmente nosso Deus é um Deus que tudo pode. Aquilo que está no propósito de Deus, Ele vai cumprir. E quanto a nós, é buscar realmente, se apoiar em Deus. Deus é o nosso porto seguro, Deus é tudo para nós, Deus é tudo em todos, e só Ele pode nos capacitar a estar nessa situação, porque, de fato, não é uma situação fácil. Não é por vários motivos. E requer de nós realmente um labor de amor. E nós mesmos, nós não conseguimos ter esse labor de amor. Mas Deus é aquele que nos capacita. E Ele realmente coloca pessoas que vão ombrear conosco. No hospital, Deus colocou médicos maravilhosos para cuidar dela. As auxiliares de enfermagem cuidavam, enchiam um balãozinho de água, colocavam no corpinho dela, dentro da incubadora. Estava ali fazendo até lacinhos de gaze. Muito cuidado, sempre cuidando para que ela ali dentro, nas condições que ela estava ali de gravidade, mas que ela pudesse ter condições normais de sobrevivência. Então, graças ao Senhor, por onde olharmos nessa situação, nós vemos a mão de Deus. Vemos que Deus está sobre nós e cuidando de nós e dando tudo para que realmente a situação prossiga da melhor maneira possível. Encorajo os pais a não desistirem, a não desanimarem, a não se verem numa situação como se não tivesse saída. Porque a nossa saída está em Deus, a nossa saída está lá no alto. E essa foi assim, um pouquinho da minha experiência. Teria mais coisas ricas que eu considerei nesse período, mas devido ao tempo não é possível passar. E eu gostaria de estar passando agora para a Ana Beatriz, que ela também vai compartilhar um pouquinho da experiência dela como um bebê prematuro. A minha mãe contou a experiência dela como mãe e agora eu vou contar a minha experiência como filha e também como bebê prematuro. Como ela falou, realmente, né, o bebê prematuro modifica a rotina dos pais. Eu tive esse acompanhamento da Precoce no Centro de Ensino Especial do Gama e foi de fundamental importância, porque eu tinha um pequeno atraso motor e também lá que foi identificada a questão visual. Então, é de suma importância e
Os pais, né, têm que valorizar e também levar seus filhos, porque isso ajuda muito e podem ser detectadas coisas a tempo, é muito importante. E também em questão da igreja, das orações, porque a igreja nos deu um suporte muito bom, e tanto em coisas práticas, também na oração. A igreja sempre esteve ali ombreando conosco, então a igreja é que nos sustentava, porque mesmo eu estando ali, bebê, não entendendo, mas a igreja estava ali, nos suprindo em oração. E também eu sou muito grata a Deus por estar aqui hoje e por Ele ter operado esse milagre na minha vida, porque nós vemos que só é possível estar aqui porque Deus operou esse milagre, porque aos olhos humanos e aos olhos da ciência não era para eu estar aqui, porque eu nasci com 27 semanas e tem bebês que nascem com mais tempo e não sobrevivem. Então foi a misericórdia do Senhor e o plano que Ele tinha na minha vida. E deixar um encorajamento para os pais, por mais que vocês estejam passando por uma situação difícil, que aos seus olhos muitas vezes parece impossível, creia no Senhor, que Ele tem um propósito na sua vida e um propósito na vida do seu filho. Eu vou ler aqui 2 versículos que estão relacionados com esse aspecto. Gênesis 18, 14, parte A. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? E Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Creia que o Senhor pode operar esse milagre na sua vida. Ele tem um propósito. Se Ele está te permitindo passar por isso, o Senhor não dá nada para nós que nós não possamos suportar. Então, o Senhor tem um propósito e Ele deseja operar esse milagre. Basta você crer. Amém. Basta crer. E essa foi a nossa experiência, a minha experiência, de crer. Crer que Deus pode, que para Ele, de fato, não tem demasiadamente coisa nenhuma que é difícil para Ele. Nada é demasiadamente difícil. Aquilo que está no propósito de Deus, Ele vai cumprir. Aquela promessa nas nossas vidas, para toda promessa Ele tem um sim. Então, que vocês possam ter sido encorajados com essa pequena experiência e que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês que, nesse momento, está passando por essa experiência. É difícil, mas ela redundará em bênção, em grande bênção. Se apeguem ao Senhor, que Ele é aquele que pode fazer todas as coisas, porque realmente Ele é tudo em todos. Se esse vídeo chegou até você e você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Igreja no Gama, ative o sininho, se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus contatos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. E obrigada por ter estado conosco até aqui. Sou alguém especial, pois Jesus me escolheu. Sou assim especial, pois consigo me encheu. Quão precioso o Rei me escolheu. É mais do que tudo, ser dele, ele meu. Escolhido dele sou, dentre tantos me chamou. Ele quer me preparar, como um vaso me usar. Quão precioso, o Rei me escolheu. É mais do que tudo, ser dele e ele meu.